participar aqui nesse momento. Então, boa tarde a todas e todos. A gente está dando continuidade às atividades que o grupo de trabalho de retomada das atividades acadêmicas do CT tem organizado para contribuir um pouco com a formação, né, de professores, professoras, especialmente nesse momento. E aí, hoje, a gente tem a oportunidade de aprender um pouco do podcast com o Rafael Amaral, professor do Centro de Tecnologia, do Departamento de Engenharia Elétrica, e coordenador do curso também de Engenharia Elétrica, e foi recentemente eleito, né, Rafael, como representante do CEP. Então, antes de passar a palavra para você, Rafael, agradecer, né, pela oportunidade de colaborar com a gente. Inclusive, o Rafael também faz parte desse grupo de trabalho que eu participei. E aí, eu queria, até uma curiosidade inicial, como é que o que te levou a começar a trabalhar com podcast? Aí agora eu já passo a palavra para você. Tá certo. Então, boa tarde a todas e a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como o assunto é podcast, é som, é áudio, então, fazendo uma coisa nova aqui, um sonzinho ambiente, né, de fundo. A gente vai ter também interferências da casa, né? Meus filhos estão aqui. Aqui no meu escritório, o lado do sol, então aqui ainda está bem claro, né? Desse lado de cá. Até eu coloquei aqui um pano aqui para cobrir, mas acho que está dando para vocês verem bem. E a Ana perguntou primeiro sobre a questão de como foi que eu entrei nessa, né, de fazer podcast. Eu ia até falar nisso, mas já adiantando, foi através de um encontro universitário, acredito que foi em 2018, que um professor... Estão ouvindo bem? Eu estou. E os demais? Que escrever aqui no chat. Vocês estão ouvindo bem, Rafael? Bem, aí, num encontro universitário, acho que foi em 2018, um professor lá do Centro de Ciências Agrárias apresentou um trabalho lá no encontro de docência, né, sobre exatamente isso, podcast. Onde ele falou a questão dos alunos auditivos e tal, que ele fazia até pesquisa, e aquilo ali me interessou, né, me despertou. E então, em 2019.2, eu finalmente quis experimentar, colocar em prática, né, o uso dessa ferramenta. Aí fiz 2019.2, 2020.1, comecei também aplicando o podcast, só que antes da pandemia e em 2019.2, o podcast era para ser um complemento, né, a didática da disciplina. E agora, com a questão da pandemia e das atividades remotas, acabou que o podcast se tornou uma das fontes principais, né, que os alunos têm à disposição para que eles possam aí estar estudando e estar adquirindo conteúdo. Então, vou iniciar a apresentação. Sim. Como aqui, né, uma troca de experiência, onde aqui o Rafael, ele não é um especialista formado em Harvard de podcast, é uma troca de experiência, então vou querer ouvir muito vocês, e para isso eu também queria ver muito vocês. Então, aqueles que puderem, que não for nenhum problema, nenhum incômodo, que não tivessem camisa, né, eu gostaria que ligassem as câmeras, né, já que aqui eu consigo ver todo mundo, por enquanto a gente tem 14 pessoas, né, 13 pessoas porque eu estou contando como duas, porque eu ligo o celular para ter o meu retorno aqui da apresentação. Mas eu gostaria, quem puder, que vocês ligassem as câmeras, para que a gente tenha essa interação maior, que eu vou estar perguntando muito aí para vocês
né, a respeito da experiência de vocês e do que vocês sabem a respeito de podcast. Então, eu iniciei lá a apresentação para a gente começar o nosso bate-papo. Ok, todos já estão visualizando? Sinal positivo? Sim. Ok, Sim, sim. perfeito. Então, o meu preâmbulo que eu ia usar foi a pergunta da Yanda. Já falei de onde que veio aí a inspiração, né, de usar os podcasts. E aí uma coisa importante que eu também passo para vocês, que é a participação, né, nossa como professor, das nossas experiências em sala de aula, nos encontros universitários, né, como ela é importante. A gente compartilhar nossas experiências nos encontros universitários pode inspirar, né, outros professores a procurar também fazer o mesmo, sempre, né, na busca aí da melhoria da nossa qualidade de ensino, da melhoria do processo aí de ensino-aprendizagem. Então, sempre que vocês façam alguma coisa diferente na sala de aula e achem que é bobeira estar mandando lá para os encontros universitários, né, não pense que é bobeira. Mandem, né, que depois, inclusive, né, pode surgir trabalhos maiores para publicar em outros eventos maiores. Por exemplo, agora o COBENG, né, que é o Congresso Brasileiro de Ensino e Engenharia, está se encerrando aí a submissão sexta-feira e eu estou escrevendo um artigo justamente sobre o uso do podcast como ferramenta pedagógica, né, durante essa crise aí da pandemia. Legal, muito bacana. Então eu quero iniciar aí, né, eu tenho feito muito isso nas minhas aulas, né, com respeito e silêncio pelas vítimas da Covid, pelas vítimas do racismo e do preconceito, né, que todos que estejam passando por isso têm a minha solidariedade, têm a solidariedade do grupo de trabalho do CT. E aí eu quero dedicar esse momento, né, eu até tirei aqui o som ambiente para dedicar esse momento de respeito e silêncio pelas vítimas do Covid e pelas vítimas do preconceito e do racismo. Então vamos lá, começar. Eu gostaria de saber de vocês primeiro, né, quem tem experiência pelo menos em ouvir podcasts. Né? Depois eu pergunto quem tem experiência em produzir podcast. Mas quem tem experiência de ouvir podcast, gosta de ouvir podcast, é viciado, que a Mariana Silveira falou eu. Podem falar também pelo microfone, ok? Não sei se eu sou viciado, mas isso. Escuto, tem alguns bem longos. Ok, Sumário. Tem algum que vocês, assim, eu percebo que quem gosta de podcast acompanha, né? Aqueles, assim, começa a ser fiel, né? Assim, ouvir sempre algum, tem algum que vocês acompanham e participar? O Guilherme disse que já escutei, mas agora cansei um pouco. A Aline eu já ouvi alguns, mas confesso que não tenho hábito. Luiz Glauber disse que sim, escuta. Eu também não tenho um hábito, não. Eu ouço aqui e acolá. Você diz que escuta às vezes. Eu escuto com bastante assiduidade, até para que eu também possa me inspirar. Né? A Juliane fala que eu e Demóstenes começamos a produzir recentemente, além de consumir. Né? Então, eu escuto alguns até para me inspirar, outros também para me formar, né? Mais no estudo de línguas estrangeiras. Né? Eu escuto uns do Duolingo, que são muito bons para praticar tanto o espanhol como o francês. Tem uns outros também que eu escuto para praticar o inglês. E tem também da Avec Elisa, também, que é muito bom para o francês, para quem gosta.
E quem produz? Fora a Juliane, tem mais alguém que produz podcast? Tem produzido, seja na parte acadêmica, seja na parte pessoal? Somente? Ok, a Aline dizendo que eu nunca participei de uma produção. Então, assim, o nosso objetivo aqui vai ser tentar apresentar esse universo, né, do podcast, ou do podcasting, fala em inglês, para que vocês se sintam talvez motivados, talvez interessados em também, né, tá entrando aí nessa experiência, né, na área acadêmica, mas também, né, quem sabe aí na área pessoal. Eu tenho bastante interesse em fazer um podcast na área pessoal, falando sobre basquete da NBA, né, como vocês podem notar aqui pela minha camisa. Eu sou um grande fã de NBA, de basquete. Já participei de sites, né, de notícias, em site lá de Portugal, da NBA Portugal. Colaborei muito com os meninos lá. Hoje o projeto está imenso, inclusive com um podcast, que eu sugeri que tivesse podcast. Mas, infelizmente, o tempo é muito curto, né? 3 filhos não é fácil. E aí a gente dedica bastante à família e falta tempo para os nossos hobbies pessoais, mas é isso mesmo. Então, podcast, né? Podcast é um universo gigante, imenso, né? Que vem atraído aí mais e mais adeptos. Mas, afinal de contas, o que é o podcast? A definição de podcast. Então, primeira curiosidade, vocês sabiam que o podcast vem da junção dessas duas palavras? O iPod e o broadcast, de transmissão em inglês, transformou-se aí no podcast. Então, o podcast, ele teve sua origem lá no início dos anos 2000, né, por volta de 2002, lá em São Francisco, um canadense, né, radicado lá em São Francisco, que fez a primeira gravação de um podcast que era utilizado para download em iPods, né, e daí então que veio, né, inclusive o nome obviamente veio posteriormente de podcast, não veio logo assim, aqui já está o podcast, não. O nome que ele foi chamado primeiramente foi de audioblogging. Chamado primeiro de audioblogging, aí depois foi que veio a questão do podcast. Uma definição assim mais formal do que é podcast, que está até no dicionário de Oxford, né, que eu traduzi, é que seria um arquivo de áudio digital disponível na internet para download em computadores ou dispositivos móveis, tipicamente disponível como série, né? Você vai acompanhando aí os episódios do podcast, com atualizações que podem ser recebidas pelos assinantes, né, pelos subscribers, automaticamente. Então, a definição que traz aí no dicionário de Oxford, dicionário vivo de Oxford, sobre o que é podcast. Então, dessa primeira curiosidade, vocês sabiam de que o podcast, a palavra podcast surgiu da junção dessas duas palavras? Eu não sabia. Alguém tinha ideia de que era A isso? Aline falou que sim, já sabia. Eu imaginava, mas não tinha essa confiança. Eu não, também não. Ok. Pois é bem curioso, né, como surgem aí as palavras nesse nosso meio aí moderno digital. E aí, então, vem a primeira questão para a gente conversar, discutir, né? Por que fazer um podcast? E um podcast para educação? Né? Então, assim, por que eu teria interesse em fazer um podcast, ainda mais um podcast para educação? Esse negócio dá certo?
não dá, né? Quais são os prós, quais são os contras. Então vamos entrar um pouquinho aí nessa discussão agora. Então, alguns dados que eu trouxe para vocês, que são vantagens do podcast. Então, no Brasil, cerca de 50 milhões de pessoas, isso é um dado da revista Piauí. Deixa eu ligar aqui o laser point. Um dado da revista Piauí de maio de 2019, então esse número com certeza aumentou aí para uns 80, quiçá 100 milhões, né, de pessoas no Brasil já escutaram um programa de podcast. Aqui, né, boa parte de vocês já escutaram um programa de podcast. Nos Estados Unidos, né, esse público aí representa 24% da população americana que ouve pelo menos um podcast por mês. E para vocês entenderem como esse dado ele é relevante, né, 23% da população americana é o público do Twitter e 20% do jornal tradicional. Então, o público de podcast que escuta pelo menos um podcast por mês lá nos Estados Unidos já é maior do que do Twitter e do jornal tradicional. Aqui a fonte eu tirei de um blog aí do ClickPage. Então, o podcast tem sido usado para as mais variadas funções, objetivos, focos, né, seja para o comércio, né, comércio de produtos, mercado, seja para informação, com jornais, notícias esportivas, notícias de economia, dicas de bolsa de valores, filmes e séries, então, nem se fala. Então, tem blog para todo gosto e é um público que vem crescendo cada vez mais. Uma outra razão, né, e aí a gente já arrasta para o nosso lado da educação, de por que fazer um podcast para educação. Bem, eu vou abrir aqui um parênteses, né, para falar que a gente deve atender a perfis diferentes de nossos alunos e até mesmo de nós mesmos. Perfis diferentes de estudo. Então, vocês, acredito que a maioria de vocês já deve saber que nós temos aí praticamente nessa classificação de 3 tipos de alunos. O aluno que é visual, o aluno que é sinestésico e o aluno que é auditivo. Então, o podcast ele vem, né, para trabalhar dentro desse aluno, né, que tem esse estilo auditivo. Todo mundo conhecia essa classificação aí de perfis diferentes de estudo? Sim ou não? Alguém não conhecia? Eu conhecia. Alguém não conhecia? Todo mundo conhecia? Perfeito. Então, eu achei aqui esse infográfico, né, com um pouquinho mais de detalhes aí sobre cada tipo de perfil. Então, os alunos visuais, eles os métodos de aprendizagem. Então, tendem a desenhar ou grifar informações que precisa lembrar, né, copiar o que está no quadro, transformar frases em esquemas, tomar notas em forma de listas, colorir, sublinhar e circular palavras em anotações, usar mapas mentais. Para esse tipo de aluno, o melhor tipo de prova seria interpretação de gráficos ou mapas, artigos, ou qualquer coisa que mostre um processo. E o pior tipo de prova, perguntas e respostas orais. Características gerais aí desse tipo de aluno, tende a falar rápido, podendo interromper, aprende olhando gráficos e diagramas, precisa estudar em silêncio, pode pensar em forma de figura, toma as notas detalhadamente e na sala de aula gosta de sentar na frente. Eu confesso a vocês que eu sou um pouquinho de cada um dos 3, onde aqui eu penso muito em formas de figuras e eu aprendo olhando gráficos e diagramas e também, né, tendo a falar rápido. No próximo tipo de aluno, que é o sinestésico, que nós como engenheiros, né, temos bastante dessa parte aí, eu tenho certeza que cada um vai se identificar aí. O sinestésico estuda em pequenos blocos de tempo, prioriza aulas práticas, faz viagem de estudo, estuda em grupo,
usa jogos de memória ou outras formas lúdicas para memorizar fatos. Melhor tipo de prova, definições curtas, questões de completar em múltipla escolha, e pior tipo de prova, escrita de longos textos ou testes tradicionais. Características dele tendem a ser os que falam mais devagar, aprendem pela prática e resolvendo problemas da vida real, preferem resolver na prática, não ficam muito tempo parados, ficam nervosos, ao estudar fazem longos intervalos, né, entre um estudo e outro, e sofrem por ter curtos períodos de atenção. Então aí também quem se identificou um pouquinho, eu me identifico também com essa parte aí. E por último, que é o que eu me identifico mais, são os alunos auditivos, que têm como método de aprendizagem repetir conteúdos oralmente com os olhos fechados, gravar palestras e assistir a vídeos, participar de discussões de grupo, gravar áudios de suas próprias anotações, criar associações de palavras para ajudar na memorização. O melhor tipo de prova é responder questões sobre aula expositiva ou palestra, e provas orais. E o pior tipo de prova é a prova tradicional, baseada em leitura e escrita com limite de tempo. Como características, tendem a falar devagar e explicar bem, são auditivos por natureza, costumam repetir coisas em voz alta, pensam linearmente, esse aqui é um dos principais meu, pensar linearmente, leem devagar e preferem ouvir ao invés de ler informações. Isso aqui para vocês terem noção, quando eu estava estudando o concurso que eu passei no UFC em 2015, eu trabalhava na Unilab antes, e daqui de casa para a Unilab eu levava mais ou menos 1 hora de viagem. Aí aqueles tópicos, né, do concurso, eu fiz o resumo de cada um e gravei em áudio cada um e ia daqui para a Unilab escutando. Cada dia, na ida e na volta, né, era um tópico diferente e eu ia estudando. Era assim que eu estudava para passar no concurso que eu passei aqui na UFC lá em 2015. Bem, aí então, com esse entendimento, né, e essa parênteses dos perfis de alunos, ainda mais alguns dados que são a favor do podcast com relação a outras ferramentas. Os dados somente de áudio, eles são bem menores que os dados de áudio e vídeo. Já se apresentou até essa discussão e eu trago aqui mais alguns dados, que aí, por exemplo, videoaulas ou aulas gravadas que os alunos têm que assistir, né, no YouTube e tal, pode variar o consumo de dados entre 0,19 GB usando o FaceTime a 3,10 GB no Hangouts por hora. Isso aqui é um teste lá que o site TechTudo fez. E aí, para alunos que só têm o celular como fonte de estudo, de acompanhamento das nossas disciplinas digitais, nossas disciplinas remotas, isso aqui não é muito bom, né? Mesmo aquele pacote de dados que a UFC comprou de 20 GB, isso aqui é um dado preocupante. Por outro lado, né, arquivos que são somente de áudio, como um podcast, pode variar entre 28,8 megas, né, desconsiderando o Deezer na qualidade de 64 kbps, a qualidade, né, do áudio, né, o bitrate da voz, a 144 megas nos aplicativos Spotify, Deezer e Google Play Music, na mais alta qualidade, que é de 320 kbps por hora. Para vocês terem noção, né, de dimensão e diferença entre um e outro, é um consumo, para o pior caso de Hangouts no áudio e vídeo e de Spotify, Deezer, etc., na melhor qualidade, de 95%. Então, vocês têm noção do negócio desse? Então, se a gente pensa, né, nas nossas aulas, que elas tragam uma inclusão para os alunos, que eles possam acompanhar sem ter problemas de conexão, né, e também atendendo aos perfis auditivos, né, dos alunos auditivos, o podcast é uma excelente opção
uma excelente ferramenta. Ainda tem outro porém. Muitas operadoras, né, elas fornecem o Spotify ou o Deezer sem estar consumindo o pacote de dados, né? Outra vantagem também que tem um podcast. Perfeito. E aí a gente passa para a próxima pergunta. Né, quais são os tipos de podcast? Eu dei aí um spoilerzinho, né, falando que tem podcast de todo tipo, mas vamos assim para as definições mais clássicas, né, mais pedagógicas de tipos de podcast. Então, o podcast ele pode ser de entrevista, formativo, de painel, que é uma espécie de mesa redonda, de individual, tipo blog, que inclusive foi o primeiro tipo de podcast, né, lá no início dos anos 2000, com apresentadores, que é o que eu tenho trabalhado muito nesse semestre agora, com o professor Dalton, da Engenharia Elétrica, de storytelling, né, onde storytelling pode ser tanto ficcional como não ficcional, né, contar histórias mesmo, tipo aquelas radionovelas, né, de antigamente. Então é muito isso daí, na questão do ficcional, e na questão do não ficcional, contar histórias do dia a dia, né, de coisas que acontecem. Pode ser misturando várias aí desses tipos, e também pode ser de conteúdo reciclado. O que seria conteúdo reciclado? Pessoas que têm vídeos sobre alguma coisa, alguma formação, algum tipo, e aí aproveita esse vídeo, extrai o áudio e transforma ele num podcast. Então tem muita gente, né, que faz isso. A Vec Elizado, o francês que eu te falado, ela é uma das que faz muito isso daí. Né, começaram fazendo vídeos e outras coisas e depois aproveitar esse mesmo material para servir também de podcast. E aí eu enxergo como o maior potencial para que a gente possa estar trabalhando, né, com um podcast para a área de educação, de ensino, esses tipos aí. Entrevista, você pode pegar e, como um material complementar, entrevistar um profissional da área, né, fazer uma mesa redonda, também que seja informativo ou formativo, que é mais o nosso caso, né, que é o que eu utilizo bastante, com co-apresentadores e misturando aí, um episódio você faz de um jeito, outro episódio você faz de outro jeito. Né? Então, esses tipos são os que eu enxergo com maiores potenciais para se aplicar em podcasts na educação. O pessoal que não conhecia podcast, que nunca tinha ouvido podcast, né, ficou interessado em ouvir podcast, como é que eu faço para ouvir podcast? Então, existem vários aplicativos, né, para se ouvir podcast. Você pode pesquisar aí por tipos, né, por nome. Aqui está só uma amostra, né, onde hoje em dia o mais popular aqui no Brasil, especialmente, né, tem sido aí o Spotify, né, que tem aí nas plataformas Android e iOS. Tem também iTunes, Google Play, tem agora o Google Podcast, né, e tem outros tantos que tem aí os podcasts à disposição para que vocês possam ouvir. E uma grande diferença aí do podcast é que, diferente dos programas de rádio, né, os podcasts são do tipo on demand. Então a pessoa vai lá, seleciona o que ela vai escutar, na hora que ela quiser, no lugar onde ela quiser, em casa, na rua, na fazenda. Então, o podcast também tem essa vantagem de ter essa mobilidade. Né? Inclusive, até uma pesquisa que eu fiz com os alunos, perguntando assim, como é que vocês escutam os podcasts da disciplina? É exclusivamente ali, você senta, escuta o podcast, ou você vai escutando podcast e fazendo outra coisa? Porque eu, por exemplo, eu escuto muito podcast lavando louça. Tarefa doméstica aí da quarentena, eu vou lá lavar aquela
pilha de louça, aí eu boto meu fonezinho, colho um podcast. Eu gosto muito para lavar a louça de escutar o podcast da History, que tem um podcast semanal, né, que são episódios bem legais do que aconteceu naquele período ali daquela semana, em algum ano para trás. Né? Teve um muito bom que eu ouvi do Beethoven, outros da Segunda Guerra Mundial, né, bem legal, e você ainda vai praticando aí o inglês. E aí, praticamente 30%, né, disseram que escuta exclusivo e o restante é misturado entre escuta o podcast fazendo alguma coisa, ou às vezes é exclusivo, às vezes é escutando outras coisas. E aí vamos também para a parte que nos interessa, né? Como criar um podcast. Dá muito trabalho, né? É legal, é chato. Então, tem aí alguns passos que a gente pode ir seguindo para criar o podcast. Primeiro de tudo, ainda mais para nós que somos engenheiros aí, é a questão de planejar. Temos que planejar episódio por episódio, se a gente quer utilizar aí como material de aula, com roteirização. Então a gente tem que trabalhar aí a questão da linguagem, como vai ser tipo uma aula, né? Então a gente trabalha a linguagem como a gente fala na nossa sala de aula, o conteúdo também, conteúdo da sala de aula, trabalhar o formato, né, dentre aqueles tipos lá que apresentei agora há pouquinho, de entrevista, informativa, etc. Deve pensar aí no formato, convidado, se for o caso, roteiro, muito importante. É muito importante ter a roteirização do podcast, né? Na minha primeira experiência agora em 2019.2, eu gravei os podcasts sozinhos e eu fazia assim, eu abria o slide da minha aula, ia passando os slides e falando como se eu estivesse na sala de aula. Então, como era muito assim, por mais que eu tenha aqui a aula preparada na cabeça, mas eu falava muito de improviso, então eu errava bastante, né, enrolava bastante, falava, eu tinha que começar de novo falando. E nesse ano agora, 2020.1, eu passei a trabalhar com a questão de co-apresentadores com o professor Dalton. Aí o professor Dalton foi fazendo os roteiros, e aí a gente continua errando, mas a gente erra bem menos, e isso facilita muito na hora de editar. Só para vocês terem noção, no ano passado eu demorava questão de 3 a 4 horas, né, por episódio na parte da edição. Agora, 2020.1, eu demoro entre 45 minutos a 1h30 editando, sendo que em 2019.2 os episódios tinham entre 30 a 45 minutos, que é outra questão da duração, né? Podcasts longos é chato, né? Eu ouvi um podcast sobre Game of Thrones, que o podcast ele era de 1h30 a 2 horas. Então eu ficava assim, nossa senhora, aí é que eu tinha que fazer alguma coisa mesmo para poder estar ouvindo o podcast. Não sei se alguém também já pegou podcasts aí longos. E para mim o ideal é ali no máximo 30, estourando 45 minutos. Então o semestre passado tinha essa duração entre 30 e 45 minutos. Eu comecei, eu vi ontem de 3 horas. Enquanto eu estou caminhando, eu vou... Leva alguns dias. Não, para fazer exercício é ótimo, né? Você vai, faz exercício, esquece do tempo. Mas, nossa senhora, era assim, para eu ter tempo para escutar, só assim, fazendo outra coisa. Porque para eu parar e ficar 2 horas sentado, ouvindo, dá não. E aí, esse semestre agora, a gente, né, fez essa parte mais dinâmica, assim, e tal, e aí a gente está aí entre 20 e 30 minutos, é uma duração muito boa, até mesmo para estar prendendo a atenção dos alunos, né, na questão de aula, e também tem que planejar a frequência. Então, no nosso caso, como professores, na nossa aula,
é semanal, né? Às vezes até 2 aulas por semana, ou mais, dependendo aí da disciplina. Então, eu sempre coloco aí uma frequência semanal a usar de cada professor. Certo, planejei, né? Já estou com a ideia aí, já estou com a sementinha plantada, né? Quero fazer um podcast. Como é que eu vou fazer para gravar o podcast? É um passo também bastante importante. Então, o ideal, sonho de consumo de todo mundo, era o quê? Um estúdio, né, com mesa de som, microfone profissional, aqui com uns pedestal legal, para o microfone ficar mais perto, aqui o filtro para tirar os ruídos, umas caixazinhas de retorno, né, o pessoal aqui todo mundo feliz e alegre gravando, né, um estúdio bacana. Isso é o ideal. Mas, né, aqui eu coloquei parecendo até aquele meme, né, início de um sonho à realidade, mas a nossa realidade é bem essa daqui, né? É um computadorzinho, um microfone aí, né, mequetrefe comprado no Mercado Livre, que já veio aí com filtrozinho de ar, um fone de ouvido. Mas funciona. Aí tem as interrupções se você está dentro de casa. Aí, aqui, no caso aqui, quando eu gravei os primeiros episódios, né, em 2019, eu me trancava no quarto dos meus filhos, que é o que tem uma mesa, expectativa e realidade. Esse meme mesmo. E aí ligava o ar-condicionado e ficava aqui gravando, era quase um estúdio, mas aí era minha esposa entrando no quarto, perguntando sobre alguma coisa, era o meu filho perguntando por alguma coisa, papai, onde é que tá, não sei o quê. E aí a gente vai cortando isso tudo na edição. Passei a gravar na UFC também, né? Vou lá para minha sala, até na semana retrasada, eu fui pro professor da para fazer as gravações lá, agora tá uma maravilha, que tá um silêncio, ó. Mas aí, primeira dificuldade, barulho do ar-condicionado. Ar-condicionado, pelo menos da minha sala, né, não sei a sala de vocês, ainda é aqueles janeleiros, o barulho, ó, silencioso pra caramba. Então, tem que gravar sem o ar-condicionado ligado, com a janela aberta. Aí ali, como tem muitas árvores, né, no campo do PC, aí tem um sonzinho ambiente de fundo dos passarinhos cantando, né, às vezes aparecem uns grilos. É por isso que eu gosto, assim, de no meu podcast botar um sonzinho ambiente de fundo, que é para mascarar esses ruídos aí que aparecem. Mas, né, assim, a qualidade fica boa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as minhas gravações, mas... né? Por exemplo, aqui na aula tem um ventilador ligado, que eu não vou morrer de calor, aí vocês estão ouvindo o ruído, tem o som dos carros passando lá fora, mas, né, a gente consegue, né, produzir aí um material com boa qualidade. Então aí a questão da expectativa versus a realidade é essa, mas assim, né, também a gente não precisa estar investindo horrores para estar começando a fazer um podcast, não. Por exemplo, aqui no meu caso, um notebook eu já possuía, um notebookzinho velhinho, de 2014, mas ele ainda roda bem, ainda mais depois que eu troquei o HD dele por um SSD. Ó. Quem tem computador velho, que não está podendo trocar por um novo, compra um HD SSD que o computador fica uma bala, melhora 200%. Os headphones, como eu sou um amante de música, então eu também já possuía, tenho vários tipos aqui. Esse aqui é um, que tem na foto aí é outro. Tem um fone, aqueles auriculares sem fio, com fio de todo tipo. E o microfone que eu comprei, que já vinha com filtro aqui para diminuir os ruídos, que custou aí, né, a bagatela de próximo de R$50, mas tem de todo preço. Certo? É aquela história assim, seu bolso é meu guia. Então dá pra gente, né, fazer um pequeno investimento. Dá para gravar também com o microfone do fone de ouvido, ou microfone do notebook? Dá para gravar. Inclusive o episódio que eu vou lançar, né, não sei se vai dar tempo hoje,
mas pode ser que fique para a próxima semana. Vou mostrar para vocês como é que bota um episódio no ar. Né? Eu esqueci de ligar o microfone, eu e o professor Dalton, a gente gravou, era um episódio curtinho de 15 minutos, e quando eu fui ver, a gente gravou usando o microfone no notebook. Ficou bom, eu passei um filtrozinho anti-ruído, mas né, a gente grava com o microfone desse aí, já melhora bastante a qualidade. E aí, para eu gravar e editar um podcast, então a gente tem também várias e várias alternativas. A melhor, inclusive por ser gratuito, que eu utilizo é o Audacity. Na apresentação aqui tem os links, certo, para todos eles. E aí depois eu vou mandar para a Ian a apresentação para mandar para vocês em PDF. Né, o Audacity, ou Audacity, ele é gratuito, né, open source, e ele é muito bom. A gente vai trabalhar com ele semana que vem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as tarefas de casa que vocês terão nessa semana. Né, muito intuitivo, né, que dá para fazer um podcast com qualidade. Inclusive, muitos profissionais usam o Audacity. Mas tem outras opções, né, que vocês podem ver que tem mais recursos, como os canais aqui, que você pode tá aí fazendo a mixagem, ajustando baixo, grave, agudo e tal. Então nós temos aí o Reaper, o Adobe Audition e o SoundForge. O SoundForge eu também já trabalhei com ele, mas era outros trabalhos, né, de edição de música. Era na época que eu era mais músico. Eu cheguei a trabalhar muito aí com o SoundForge. E aí aqui você tanto grava como você edita. Muito bem. Então, a minha dica, a minha experiência, né, de uma estrutura básica de um podcast, pensando em um podcast para aulas, certo? É tipo você fazer o plano de aula, que o professor Ivanildo até já teve a formação disso. Então, é bem parecido. Né, a Aline está perguntando se eu conseguiria utilizar o Filmora. Sim, particularmente eu não conheço, né? Como eu disse, eu não sou especialista. Esses são os que eu tive mais contato ou conhecimento. Então, não saberia te dizer, porque particularmente eu não conheço. É a falha aí de não se ter um especialista na formação, apenas uma pessoa que está trocando experiência com vocês. Mas vamos lá. Estrutura básica de um podcast. A apresentação, né, você faz a introdução, né, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí o exemplo do podcast. Uma vinhetazinha de abertura, e é muito importante a questão de trilha sonora, eu vou já falar disso daí também. E aí o conteúdo, que é que você vai apresentar na aula, né, e tudo mais. Quando termina a aula, é importante, né, é interessante, não é importante, é interessante que sempre você faça uma revisão daquilo que foi visto, né, não só em podcast também, como até na sua própria aula, vídeo aula também, se vocês, né, já teve a formação, né, eu perdi infelizmente, e nem consegui assistir também, sobre a vídeo aula, mas é importante que tenha a revisão e a despedida, né, a gente se encontra na próxima semana ou no próximo episódio. Né, e tem que sempre lembrar que é tipo um programa de rádio, então você tem que se apresentar, tem que falar seu nome, né? Sua voz pode ser até marcante e bonita, mas não necessariamente as pessoas vão saber quem você é, seu nome, por mais que você seja o professor da turma, mas, né, eu sempre gosto de botar lá. Aí eu vou botar aqui para vocês, né, até aumentar aqui o volume da caixinha de som. Eu vou botar para vocês primeiro a parte da apresentação, vinheta de abertura e conteúdo, né, que já é bem interligado aí os três do podcast que eu produzo. Inclusive eu esqueci de falar, que o podcast que eu produzo é um podcast para as disciplinas da área de eletrotécnica, né, tanto para as eletrotécnicas de todas as engenharias do CT, como para a eletrotécnica da engenharia elétrica, que a gente chama, tem outro nome, né, a disciplina de instrumentação, medidas e instalações elétricas.
E aí eu vou apresentar para vocês, assim, como a cada episódio, né, a gente tende a melhorar aí a nossa qualidade. Então, o episódio mais recente, para mim, foi o episódio mais bem editado, né, que eu vou estar Olá, alunos e alunas, mostrando para vocês. Então, começa aí com a apresentação, depois de uma vinhetazinha de abertura e depois o conteúdo. Olá, alunos e alunas da disciplina de instrumentação, medidas e instalações elétricas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui o professor Rafael Amaral. E aqui é o professor Dalton. Nessa semana iniciaremos a unidade 3, com conteúdo de noções básicas sobre corrente alternada. Apresentaremos as definições que caracterizam o sinal em corrente alternada, mostraremos o componente bobina, ou indutor, e também o componente capacitor. Mostraremos também os circuitos elétricos derivados das associações desses componentes, como, por exemplo, circuitos puramente resistivos, circuitos puramente indutivos, circuitos puramente capacitivos e suas combinações, como o circuito resistivo indutivo série e o circuito resistivo capacitivo paralelo, dentre outros. É isso aí, pessoal. Temos bastante informação para conversar hoje no nosso podcast. Mas antes de começar, não deixe de fazer nossa pesquisa de avaliação do conteúdo. Utilize o QR Code nos slides do material disponibilizado ou no hiperlink logo abaixo dele. E aí, vamos começar? Pessoal, nossa aula começou com um vídeo explicando as definições básicas de corrente alternada. Então aí, Como, por exemplo, o que é uma vai senoide? rolando a aula, E quando falamos de 220 volts, que valor é aí vai rolando a aula com conteúdo O que é que ele representa? e tal. Então, E aí eu vou tentar mostrar para vocês a parte, então, da revisão e da despedida, para vocês terem noção. DC igual a XC vezes I. Percebam novamente que o sinal de tensão e tipo de circuito, deveremos lembrar que a tensão total aplicada ao quadrado mais o quadrado da diferença da tensão do indutor menos a tensão do capacitor. Passando o valor eficaz da tensão e aplicando o valor eficaz da tensão. Estou tentando achar aqui, viu, pessoal? Anteriores teremos A parte as final. seguintes expressões válidas para a corrente total do circuito, considerando que a corrente do indutor seja maior que a corrente no capacitor. E arco tangente de corrente no capacitor menos a corrente no indutor dividido pela corrente no resistor, se a corrente no capacitor for maior que a no indutor. Pronto, ó. Acabou a aula. E assim nós terminamos, alunos e alunas, mais esse podcast. Lembrando que nessa unidade nós vimos noções básicas sobre circuitos de corrente alternada, com circuitos puramente resistivos, puramente indutivos, puramente capacitivos, e todas as suas combinações, RL série, RL paralelo, RC série, RC paralelo, e RLC série e RLC paralelo. Então, nos despedimos aqui. Professor Rafael Amaral falando. Professor Dalton falando. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Aqui já é outro episódio que está começando, né? Então, vocês tiveram aí noção, né, da estrutura básica que eu uso. Meu Deus, cadê o... Vou voltar aqui para o som ambiente. A estrutura básica, né, que eu uso, né, e que eu indico, que eu acho bacana, né, para que a gente transforme aí o nosso podcast em uma sala de aula, em uma aula aí para os nossos alunos. Uma grande dificuldade que a gente tem, como é uma área de engenharia, que é muito visual e tem muitas equações, é fazer a descrição, né, de figuras e fazer a descrição de equações. Mas, né, a gente vai, aos pouquinhos aí, aprendendo os conceitos de como fazer isso daí. Minha parte importante, a Yangla falou, né, dei valor à trilha sonora do final. Eu sempre costumo a variar um pouquinho as musiquinhas que eu coloco.
aquela musiquinha inicial eu deixo sempre ela, que aí fica ali a marca do podcast. Mas no final eu sempre fico variando, mas é importante, né, assim, se é do gosto de vocês colocar trilha sonora, que o podcast tanto pode ter trilha sonora, o som de background, o som de fundo, que a gente chama, né, o BG Sound, mas como é assim, uma espécie de programa de rádio, né, é muito bom que tenha aí trilha sonora, né, durante o conteúdo eu coloco aquela música assim, bem zen, né, que só aquela... E eu falando lá. E é importante a questão de ter cuidado com direitos autorais. Né? Não é porque está disponível ali só para os seus alunos, ou no caso agora que eu já disponibilizei no Spotify, no meu podcast, que você tem que pegar uma música e colocar lá sem se preocupar com isso daí. Né? Isso aí pode trazer algum problema aí para a gente futuramente. Então, existem plataformas ou sites que disponibilizam trilhas sonoras grátis, né, sem a questão de cobrança de direitos autorais, ou você também pode contribuir com o site se você quiser. Né, questão de plataformas, existe aí o Jamendo, o Freeplay, né, e o próprio YouTube, eu vou até mostrar para vocês na aula que vem, né, utilizando a Audio Library. A biblioteca de áudios do YouTube, você está lá no YouTube, você tem acesso a essa biblioteca e pode baixar as trilhas sonoras gratuitamente e utilizar aí no seu meio. Alguns sites também que eu baixo tem aqui um lugar aqui mesmo para escutar mas aí eu baixo desse site. Vocês estão me ouvindo? Acho que o som sumiu. Ok. Foi, teve uma falha aí no som. Porque como eu estou aqui com o fone ligado no celular, e é muito engraçadinho que está fazendo isso, pode ser que tenha tido interferência, mas está tudo ok agora. Para mim está muito baixo ainda. Está bem baixinho. Para mim tá baixíssimo. Aqui. Será que ele fez foi desconectar o fone de ouvido? Eu vou desligar aqui o fone de ouvido e ligar de novo. Agora tá melhor? Sim, voltou ao normal. Beleza. É porque um abençoado aqui ligou e deve ter tido problema aqui com o fone de ouvido. Bem, aí alguns sites, né, onde eu também costumo baixar trilha sonora, para estar utilizando no podcast. E aí, já chegando na parte final, né, como hospedar o podcast? Uma coisa que eu sofri muito em 2019.2 e no início desse semestre 2020.1 foi a questão que eu fazia assim, eu gravava os podcasts e eu disponibilizava no Cigar, né, já que eram arquivos pequenos, de MP3, 20 mega, 30 mega, então o Cigar suporta, né, até 50 mega, mas eu não sei por que os alunos reclamavam demais, que não conseguia baixar, que não conseguia ouvir tudo, que travava. Aí eu passei a mandar o link do Google Drive, onde estava o arquivo, né, do meu podcast no meu HD.
ainda assim, muitas reclamações, professor, não consigo acessar, o problema e tal. Até que finalmente esse ano eu consegui resolver esse problema. Eu achei um aplicativo, né, onde dá para colocar nos principais programas de streaming, né, e resolver meu problema, que agora está no Spotify, está no Google Podcast, está no podcast da Apple. Então não tem mais desculpa dos alunos de ter problema de acesso ao podcast. Então existem vários... Paga alguma coisa para isso? Você paga alguma coisa? Não, gratuito, totalmente gratuito. Agora tem um problema, né, que é o que eu vou já falar, que é o programa que eu utilizo. Por exemplo, eu queria fazer um podcast para cada disciplina, né, já que são duas, eletrotécnica e instrumentação, medidas e instalações elétricas, que apesar de elas serem semelhantes, mas tem uma certa distinção, porque na elétrica eu puxo um pouquinho mais, né? E aí eu queria fazer para os dois, são episódios distintos, né, as aulas, mas, né, eu não conseguia, eu tive que botar no mesmo podcast os dois, onde eu diferencio lá no título do episódio. Né? Aí eu aviso para os alunos, se você vê eletrotécnica, é esse aqui que você tem que escutar. Se você vê IME, que é o acrônimo aí da disciplina, é esse aí que você tem que escutar. Então, esses aqui são alguns exemplos de plataformas que fazem aí a hospedagem do podcast. E a que eu uso, que é gratuito, é essa daqui, a Anchor, que tem esse problema que eu acabei de relatar, que só dá para colocar um podcast. Então, se eu quiser fazer um outro podcast pessoal, terei que instalar em outro dispositivo aqui, a Anchor, e fazer outra conta e tal. Mas ela é muito boa porque depois que você coloca, aí ela mesma vai e distribui por tudo quanto é plataforma de streaming. Né? Como eu falei, vai botar no Spotify, no Google Podcasts, no podcast da Apple e em trocentas tantas outras que eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí a Anchor está disponível aí tanto para iOS como para Android. Ela permite também, inclusive tem aqui nessa foto, que você faça gravação com outras pessoas ao mesmo tempo. Então você convida as pessoas e aí você vai fazendo a gravação. Né? É um negócio interessante. Permite também que você edite, né, edite o áudio gravado também. Já tem muitas músicas de fundo para você botar, efeitos sonoros e tal. Só que assim, como a edição no celular eu acho muito ruim, ou no tablet, né, eu prefiro continuar gravando no Audacity, continuar editando no Audacity, aí o que é que eu faço? Aí eu importo o arquivo lá, como eu salvo tudo no Google Drive na nuvem, né, o nosso Google Drive da UFC é praticamente ilimitado aí de 5 TB, então eu importo da nuvem para o aplicativo, para o Anchor. Eu vou fazer isso semana que vem, vou mostrar isso para vocês. E aí eu importo e daí eu publico na plataforma Anchor, que também é uma plataforma de podcast, mas aí ela distribui para as outras plataformas. E aí depois que você faz a primeira vez, né, que demora um tempo para ela colocar nas plataformas de streaming, por exemplo, o Spotify demorou acho que um dia, Google Podcast acho que foram 2, outros mais. Aí depois da primeira vez, já assim, questão de minutos, você já vai lá no Spotify, já está lá o episódio novo que você colocou, já disponível, né, para as outras pessoas ouvir. Beleza, então, hoje o nosso encontro era para a gente ter aí essa motivação, esse primeiro contato ou não, né, com podcast. E para a semana que vem, né, existem tarefas para que vocês façam, porque vai ser muito hands-on, né, que é melhor. A gente vai fazendo aqui ao vivo, é aquela questão do Faustão, ô louco meu, quem sabe faz ao vivo. Então, o que é que eu quero de quem for participar da semana que vem que traga? É importante, Angela,
que você avise também, quando for divulgar, né, o da semana que vem para os professores, isso daqui, que é importante que os professores venham com isso daqui pronto, né, para que todo mundo aí esteja fazendo a mesma coisa, ninguém fique para trás na semana que vem, né, ou fique, né, assim, desmotivado, desanimado porque não está fazendo, porque não sabia. Então, instalar o Audacity. Oi. Eu até, Pode assim, dizer. sugiro que a gente trabalhe com as pessoas que estão aqui que querem experimentar fazer o primeiro podcast, quem nunca fez. E aí, não sei o que tu acha. Porque, Mas assim, ó, como vai ficar gravado e outras pessoas podem assistir durante a é semana, verdade. Bem lembrado. aí, né? Sim. Uhum. A Certo? propósito, eu tô no final, ou pode ser até já agora, tem alguns nomes aqui que eu não reconheço de ter se inscrito. Se por acaso você não havia se inscrito, deixa aí teu e-mail no chat, porque depois para enviar link de acesso à nossa equipe, aí a gente precisa do e-mail, tá? Você tem que botar na nota, tá? Ali, quem mais não tinha se inscrito, por favor, deixa o seu e-mail aí no chat, tá? Pronto, então, a primeira tarefa é instalar o Audacity. Então, você vai lá no Google, bota Audacity, já sai a primeira página lá. Né? Como eu disse, é gratuito, é open source. Então, é perfeito, não é pesado. Vocês quiserem, né, para não... Tem vários tutoriais, né, os melhores estão em inglês, mas tem vários tutoriais de uso do Audacity. Baixar pelo menos 2 trilhas sonoras, né, uma para o início e outra para o final. Aí porque a gente vai fazer aí uma pequena aulazinha usando aquela estrutura lá que eu mostrei para vocês e eu até coloquei aqui do meu podcast. E escrever um roteiro. Seja um roteiro bem curto, de 5 minutos no máximo. Mas, assim, quanto menor, assim, 1 minuto, 2 minutos, é bom. Mas que seja um roteiro que tenha apresentação, que tenha um conteúdo, nem que seja assim, olha, hoje nós vamos ver essa equação aqui. Aí você apresenta a equação, fala sobre essa equação. E uma despedida. Então a gente vai, né, na próxima semana, trabalhar gravando um podcast, editando um podcast, e eu vou mostrar para vocês, né, como tá publicando um podcast. Ok? Então aí depois vocês vão ter acesso, né, às referências que foram tiradas aí dessa apresentação. E eu termino apresentando essa frase que eu gosto muito, que eu boto muito em provas, né, que é São Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Então, vamos começar devagarzinho, e vamos melhorando, e quando a gente for ver, a gente já está fazendo aí o que é impossível. Então, agradeço aí, né, a atenção de vocês e estou disponível aí para que a gente aí converse agora mais, né, tem aí um bate-papo aí com as dúvidas de vocês, que eu vou responder se eu souber responder, né, já que eu sempre falando que aqui é uma troca de experiências, que aqui não é nenhum especialista formado em Harvard, né, sobre podcast. Mas estou aberto aí para as dúvidas. Sim, uma dúvida, Rafael. Você fala naquele pedacinho que você mostrou, assim, pegando o QR Code do material de apoio, quer dizer, você junta tem um material que o aluno precisa ter lido ou Sim. ouvir? É que junto com o podcast, eu coloco também os slides das aulas, né? O slide das aulas. E aí, além do podcast, eu também venho trabalhando como experiência aí didática, que também já tem um meio artigo escrito já.
sobre a questão de avaliação, como é que se diz, meu Deus do céu, esqueci agora o nome, avaliação contínua. O que é que acontece? A gente tem a nossa avaliação institucional, né? Aquela lá que do final do semestre, que os alunos respondem e tal, e que a gente só recebe o feedback dessa avaliação já no semestre seguinte, com outros alunos, com outras turmas, né? Então, assim, se o professor procura melhorar o seu desempenho, né, a sua didática, o seu trabalho, ele vai melhorar somente com outra turma, com outros alunos. Aqueles alunos que fizeram a avaliação dele já foram. Então, eu trabalho também com a questão da avaliação e a autoavaliação continuada, né, de aula a aula, que esse QR Code é justamente para isso, que eles acessam um formulário onde eles respondem, fazem parecido com a avaliação institucional. Eles fazem uma autoavaliação, né, se eles se prepararam para a aula, se eles prestaram atenção na aula, se eles entenderam o conteúdo. Aí faz a avaliação do professor, a didática do professor, o domínio do conteúdo do professor, faz a avaliação da aula, se aquela aula foi importante, se ele indicaria aquela aula para um amigo que faltou, né, todo esse tipo de coisa, buscando aí melhorar aula a aula, que aí tem também pergunta aberta para eles darem feedback, que é que eles sugeririam para o professor melhorar, né? E aí eu vejo lá, né, eu faço análise desses dados no Power BI, inclusive a Iangla participou da defesa do TCC do aluno que desenvolveu essa ferramenta, essa metodologia, e eu passei a aplicar, né? E aí, durante o semestre, com os mesmos alunos que estão fazendo a avaliação, Descongelou. Dessa vez congelou um pouquinho aí, Rafael. A gente não está mais te ouvindo. Vamos aguardar voltar. Aline, você já fez algum podcast? Não, eu nunca fiz, não, mas eu perguntei para ele se poderia usar o Filmora, porque eu já uso esse programa para editar vídeos familiares, né? Quando eu quero fazer uma montagem de som com imagem, com frases naquele mesmo arquivo, eu uso esse programa. Uhum. Mas o podcast mesmo eu nunca me atrevi a fazer, não. Acho que essa parte da edição, ele mencionou, né, o tempo que ele gasta diminuiu, mas ainda é muito tempo, né, que se gasta com a parte da edição, né? Sim. Por experiência própria, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, né, esse vídeo que eu te falei, que eu fazia montagens, né, de música com imagens e frases. Para a gente recolher, né, tudo que a gente vai usar, colocar dentro do programa e depois sair editando, o tempo que leva é bem maior da edição do que de você pegar todos os arquivos mesmo. Pessoal, minha internet caiu aqui, eu não sei nem até que parte foi que eu falei, não sei nem que parte foi que eu perdi. Eu estava falando do professor Mário perguntou sobre o QR Code, aí eu não sei nem que parte foi que parou, que cortou. Era se deu para entender tudo. Ele estava falando sobre a avaliação dos alunos, quando cortou o áudio. Porque era outra coisa, né, diferente do podcast. É outra frente de trabalho aí que eu faço. Eu estou tentando entrar, já entrei aqui pelo celular, estou tentando entrar aqui pelo computador. Se bem que não é nem tão importante mais, que já foi a apresentação.
Mas fizeram mais perguntas? Não, a gente estava comentando aqui sobre a trabalheira grande que dá na edição, né? Ah, sim, com certeza. Mas, ó, quando você tem um roteiro, diminui muito o seu trabalho de editar. Diminui demais. Você vai cortando assim aqueles erros normais. A gente vai fazendo. Ah, aquele, isso aqui, blá, blá, blá. Aí se enrola igual aqueles falha nossa, né? Que apresentavam antes no vídeo show. É bem parecido. Aí você marca Sim, aí eu marco, seleciono e deleto. Aquela parte do roteiro. Isso, eu seleciono e deleto. São muitos detalhes, né? No editor de som, é assim. Os recursos são Vocês estão me ouvindo? Agora sumiu o som. O teu som está bem baixinho agora de novo, Rafael. Mas assim, eu queria parabenizar, como não só outras pessoas também se manifestaram aí no chat, por esse teu trabalho, né, e isso que você compartilhou com a gente hoje. Eu estou saindo bem contente por um monte de coisa que eu aprendi. Eu estava bem curiosa em relação a podcast. Nunca me aventurei a fazer, só escuto às vezes. Eu acho um recurso bem interessante. E assim, são muitos detalhinhos, porque a escolha da música, a produção do roteiro, uma composição, né? Eu já tive experiência de trabalhar fazendo vídeo sobre temáticas relacionadas à escolha profissional. E aí, não foi na UFC, foi para a Fundação Demócrito Rocha. E eu tive essa experiência de ver como dá muito trabalho fazer roteiro. Assim, para mim, o que deu mais trabalho foi fazer o roteiro. E, assim, construir bem cada vídeo, o que é que eu ia dizer, o conteúdo, o cuidado com o conteúdo, tem um cuidado com o conhecimento que você está levando, né? As fontes, enfim. No caso lá... As entonações é um desafio ainda para mim. As entonações das frases, quando tem uma pergunta, quando tem exclamação, quando finaliza, né? Isso não também. é tão simples. Esses aspectos E você escrever, imaginando como é que você vai falar, que é uma parte, né, muito de comunicação, para nós, né, da área da engenharia, é um desafio muito grande. Tem um episódio de um podcast que acho que é Vida de Jornalista, né, que é um jornalista do Sport TV, o Rodrigo, que ele é comentarista de basquete, mas também tem esse blog de vida de jornalista. Aí tem um episódio que, inclusive, ele dá dicas de como fazer o podcast. É sensacional, porque ele fala assim, isso daqui que eu estou falando foi roteirizado. Isso aqui já estava no texto. Esse negócio aqui que eu estou falando também foi roteirizado. Sabe? Então, é um negócio bem interessante, né? Como a gente vai escrever roteiro, que tem que estar lá, essa parte de comunicação. Assim, o ideal é que a gente tivesse uma formação em comunicação, que a gente tivesse aulas de teatro, técnica vocal. Verdade. Porque são outras... outras competências. Isso, exatamente, eu queria dizer, e aí ainda é mais louvável quando um professor, como é o seu caso, não recebeu a formação, mas buscou, né? Você buscar e é uma coisa também de se reinventar, né? De você descobrir, de desenvolver novas competências, porque são necessárias, até a forma como você fala, né? A coisa da dicção, né, cuidado com a pronúncia das palavras, não falar muito rápido, compromete a compreensão, quem está te ouvindo vai ter, né, daquele conteúdo. Vários detalhezinhos. Vários detalhezinhos. Bom, alguém quer colocar mais alguma pergunta ou fazer algum comentário?
a tarefa de casa e quem é que vai se aventurar a fazer podcast daqui a todo mundo vai Só fazer. dar uma palavra. Fique à vontade. Deixa eu abrir aqui minha câmera, né? O professor aí está querendo nos ver. Rafael, boa tarde. Oi, Eu acho Celi. muito interessante essas ideias diferentes, inovadoras, da gente poder motivar os alunos, né? E essa diversidade de coisas, porque os alunos têm N possibilidades de estar obtendo as informações e é muito atrativo para eles estar usando as plataformas para fazer outras coisas, lazer, a questão do esporte na vida deles e tal. E no nosso caso do desenvolvimento das competências dele dentro da universidade, fica muito enfadonho se a gente ficar naquele método tradicional. Então, eu acho isso muito motivador. A única coisa que eu queria entender, eu estou também tentando trabalhar isso, né? Mas, assim, a minha disciplina, as minhas duas disciplinas, ela é muito visual. Então, eu vou tentar testar para ver se a gente consegue. Mas eu penso assim, e essa aqui é a pergunta que eu queria te fazer. Tu sente falta de alguma coisa ou falta algum complemento? Ou o podcast dá conta do recado, digamos assim, de tudo que você precisa incorporar naquele conteúdo, naquele episódio dentro da disciplina, entende? Assim, para que o aluno ele tenha um melhor rendimento ouvindo o podcast, eu sempre indico a eles a estarem ouvindo o podcast e acompanhando os slides. Porque eu sempre vou falar assim, no slide número tal, tem show. Isso aqui, isso, aquilo, outro, né? Aí, assim, o cenário ideal é esse. É o aluno ouvir o podcast acompanhando os slides. Mas, se não é possível acompanhar os slides ao mesmo tempo, ouvindo o podcast, ele já tem uma boa noção, né, do que é passado. E como é um material que é assíncrono, que ele pode ouvir quantas vezes ele quiser, vai, volta, né, dá pausa. Teve um aluno até que fez um comentário essa semana, dizendo assim que achou o assunto muito complicado, né, porque eu tenho adotado como metodologia dessas atividades remotas, eu tenho adotado assim: a cada aula, o aluno terminou de estudar, ele vai lá no Classroom e resolve um quiz, né, valendo nota. Aí a aluna falou assim: pessoal, assim, eu achei muito complicado, né, a matéria, muita informação, então, para que eu pudesse resolver o quiz, eu ouvi várias vezes, eu parei, eu voltei, e isso foi muito bom do podcast na facilidade de fazer isso. Então, como o aluno ele tem essa possibilidade, aí assim, ele escuta a primeira vez, aí se ele teve dúvida, ou então se ele quer ver a figura que eu descrevo lá no podcast, aí ele vai, abre o slide, né? Sim, são duas coisas complementares, porque, infelizmente, né, para nós da engenharia, as nossas disciplinas são muito visuais. Né? E aí, assim, o podcast não resolve todos os problemas do mundo, mas resolve muita coisa, ajuda em muita coisa. E o aluno baixando o podcast ou escutando no stream do podcast e baixando o slide, que é PDF, que é pequeno o tamanho, ele não vai estar consumindo muito pacote de dados dele, por exemplo, se ele tiver só o celular disponível para acompanhar as atividades. Diferente se ele tiver que assistir uma videoaula, né, que vai estar consumindo aí horrores. Eu acho também uma vantagem, que hoje em dia o tempo é crucial, né? Os alunos falta tempo para tudo. E o podcast é uma possibilidade dele estar, sei lá, tomando banho, tá escutando, tá fazendo outras coisas, tá escutando. Então economiza muito tempo mesmo. Pois é, parabéns. Tomando banho eu vi, é mais difícil, eu já testei. Chuveiro trabalha demais. Música ainda vai, mas podcast é bem complicado. Podcast é complicado. Mas preparando o café da manhã, lavando a louça, varrendo a casa. Aqui eu faço também um aspirador de pó na casa. Aí eu também só passo aspirador ouvindo podcast.
né? Boto num volume mais alto por conta do barulho do aspirador, né? Mas dá certo. Rafael, eu imagino que o retorno dos estudantes, de modo geral, tem sido bem positivo, né? Assim, a gente ainda tem pouco tempo para ter assim um resultado assim mais expressivo, né? A gente vai ver esse trabalho, assim, a gente vai ver a médio e longo prazo, né, o resultado dele. Mas o resultado já assim de curto prazo, ele já é bem positivo, né? O que eu percebi dos alunos que eu vi um podcast no semestre passado, que era utilizado como matéria complementar, né? Que na sala de aula eles já estavam assim mais interessados, interagindo mais, até porque eu acho que talvez quebre também o gelo, a relação aluno-professor, eles escutarem o professor assim numa área diferente, né, num ambiente diferente, aí eles ficam assim um pouco mais à vontade de estar tirando dúvida, de estar se interessando, de estar interagindo mais na sala de aula. Então eu percebi já de primeiro impacto isso daí, né? E questão de rendimento, de notas e outras coisas, a gente vai percebendo mais ao longo do tempo. Mas, no geral, os alunos têm avaliado de forma bem positiva. Muito bom. Parabéns mais uma vez. E não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa ou perguntar, ou se a gente fica por aqui. Para ser um aluno. Já está bem na hora, né? 4h30. Sim. Para ser um aluno bem, assim, que vai valer nota a tarefa. É para nota, professor. Se não fizer, não vai ganhar o certificado da formação do podcast. Pronto. E a gente podia deixar combinado esse mesmo horário daqui a uma semana, então. Perfeito. Inicia de novo às 3h. Ok, concordo. Ok? Pronto, e aí vocês ficam, a gente fica de passar por e-mail, né, Rafael, essa apresentação que o Rafael fez hoje, e que tem a tarefinha de casa, tá? Perfeito, não vamos esquecer, viu? Obrigada, Rafael. Obrigada a todos. Obrigado a presença de todos. Obrigado, boa tarde para todos. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, gente.